Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um momento de estudo, de reflexão. Hoje queria partilhar com vocês uma história bem interessante que faz algum tempo que eu tenho interesse, que é os manuscritos do Mar Morto. Exatamente em 1947, em cavernas localizadas no deserto da Judéia, um conjunto de ruínas conhecido como Kibbutz Qumran, na parte mais baixa, quente desse deserto, do deserto da Judéia, como eu falei, mais ou menos 8 milhas de Jericó, do sul de Jericó. Em 1947, acidentalmente, um beduíno e um garoto descobriram uma caverna que havia manuscritos escritos em couro, aramaico e em hebreu. O que em pouco tempo chamou a atenção de vários estudiosos da época e começou-se a fazer uma investigação nessas ruínas. Essas ruínas vinham ao encontro do grupo já mencionado muitas vezes na Bíblia e por alguns historiadores, como Filo, Joséfo, Plínio o Velho. É bem interessante e fascinante que essa descoberta acabou criando uma divisão, sendo um divisor de águas no campo do estudo bíblico. E o porquê isso ocorreu? Imagine, você tem em mãos textos datados mais ou menos 2000 anos e que reforçam a ideia como havia uma diversidade de textos nesta época. E nessas cavernas foram encontrados vários fragmentos em couro, pequenos, grandes, alguns completos. Havia o livro de Isaías, que você já começa a pensar, nossa, então eles liam Isaías nesta comunidade. E alguns manuscritos com hinos. E tem um manuscrito bem interessante, né, dentro dessas coleções que foram descobertas, que se chama Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. A gente, através desses textos, percebe-se como essa comunidade tinha uma visão ascética e alguns textos de critério apocalíptico, mas que via esse aspecto apocalíptico como se fosse uma luta real. Então é bem interessante esse texto. Talvez eu consiga mostrar para vocês alguns trechos. E nos primeiros anos do descobrimento foi uma verdadeira transações entre textos circulando entre através de diferentes pessoas, estudiosos, acadêmicos de várias universidades diferentes. Mas houve milhares de fragmentos que foram encontrados na caverna 4. Ao todo são 11 cavernas, né, que foram encontrados. Então você pense, a pessoa que escondeu escalou
esses lugares. Vou mostrar uma foto para vocês aqui. Escalou esses lugares e escondeu esses textos. A gente pode procurar na história que provavelmente no momento que eles estavam sendo perseguidos, e uma forma de garantir a segurança de tais textos foram escondidos nessas grutas. Os primeiros textos que chegaram ao nosso conhecimento foi o preceito da comunidade, ou seja, era o código básico da vida sectária dessa comunidade. Primeiramente, ela tinha uma propriedade comunitária e também tinha a prática do celibato. E quem era a pessoa responsável por essa comunidade era chamado o mestre, ou o fundador, né, no caso, né, o fundador, o sacerdote desta comunidade era chamado mestre da retidão, né, que foi perseguido por um governante judaico chamado sacerdote da iniquidade. Então, nesse período, esse mestre e os seus seguidores foram obrigados a se retirar para o deserto e que aguardavam de uma forma iminente o triunfo de Deus sobre o mal e as trevas no final dos tempos. Então ele já tem uma perspectiva escatológica aqui do messianismo, sabe? Ele até tem um texto sobre o messianismo aqui. Estou usando um estudo bem interessante de um professor que é especialista nisso, que é o César Vernes, que ele trabalha bastante com essa questão. Com a ocupação de Jerusalém Oriental, a Guerra dos 6 Dias, que em um outro momento a gente pode entrar em mais detalhes, todos os fragmentos do manuscrito guardados no Museu Arqueológico Palestino caíram sob o controle do Departamento Israelense de Antiguidade. E um detalhe, dentro dessa coleção nós tínhamos um manuscrito de cobre e alguns outros fragmentos como eles ficaram exibidos em Amã, permanecendo em mãos jordanianas. Esse manuscrito de cobre é algo muito interessante, porque ele tem várias instruções de supostos tesouros, indicando exatamente onde foram guardados, dando indicações geográficas e para que qualquer um pudesse encontrá-los. Mas isso acabou se tornando uma incógnita, porque não se pode provar onde exatamente estão essas localizações geográficas devido à mudança do espaço, né, dentre esses 2000 anos. Para você ter ideia, só na Caverna 4 contém 575 títulos encontrados. Num total de 800 documentos originais encontrados em todas as cavernas. Entre os textos conhecidos, as escrituras hebraicas, existem fragmentos de Esther, Daniel, e alguns apócrifos, isto é, obras que não estão na Bíblia hebraica, mas que estão incluídas no Septuaginta, por exemplo. As cavernas 4 e 11 atestam o livro de Tobit,
em aramaico e em hebraico, o Salmo 51, descrito na versão grega como um salmo supernumerário, e a sabedoria de Jesus Ben Sirá, ou eclesiástico no caso, né, em hebraico. Essa literatura, com esses vários tipos de interpretação da Bíblia, entre poesia, composições em prosa, em verso, calendários sectários e textos litúrgicos, um deles pretende dar imagem ao culto religioso no templo celeste. O manuscrito de cobre, como eu falei, que alude a uma linguagem codificada de 64 esconderijos de metais preciosos e de manuscritos, inclusive uma outra cópia mesmo do inventário escrito sem enigmas. O segundo exemplo é o assim chamado fragmento da ressurreição. É um texto, um fragmento bem interessante que há dentre essa biblioteca de livros encontradas. Pela libertação dos prisioneiros, a cura dos cegos, o fortalecimento dos oprimidos, a cura dos feridos e ressurreição dos mortos, e a proclamação das boas novas aos pobres. Da mesma maneira, dos evangelhos, e a vitória sobre a doença e o demônio é vista como um sinal certo do início da manifestação do reino de Deus. Nesse ambiente, foi encontrado também um livro de Isaías, no qual ele se encontra, bem dizer, completo. Esse livro, para vocês terem ideia, ele está no Museu do Livro em Israel. Uma cópia, claro, está exposta, enquanto os originais estão guardados em um ambiente que possa manter a preservação do mesmo. Vou deixar uma foto aqui para que vocês possam ver. E quem tenha curiosidade, pesquise sobre o Museu do Livro em Israel, que tenha esses fragmentos. Em outras gravações, vou procurar trazer outras questões sobre Qumran para que vocês compreendam a efervescência que havia literária na época dos primeiros séculos, antes e nos primeiros séculos da era cristã e antes mesmo da era cristã. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem interessante e em breve trarei mais conteúdo para vocês. Obrigado, fique com Deus. Compartilhe esse vídeo porque é um assunto muito interessante e poucos têm conhecimento desse conteúdo, que é de suma importância para verificar como é plausível conhecer essas questões para entender melhor a formação do neotestamentária, do Novo Testamento. Abraço a todos, fique com Deus e até mais.